Olá, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para este momento, que traz como tema arrependimento leva a avivamento. Arrependimento leva a avivamento. Tem como texto base Lucas 11:32, que nos fala o seguinte: os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis que aqui está quem é maior do que Jonas. O versículo lido retrata uma sentença por Cristo proferida à multidão que o seguia e atentamente o ouvia. Nos dias de Jesus, para onde quer que Jesus fosse, uma multidão o seguia. E é ponto comum na teologia se afirmar que poderia se dividir em três classes de pessoas a multidão que seguia a Jesus. Entre a multidão que seguia a Jesus, havia a primeira classe de pessoas, que era a dos curiosos, formada pelos curiosos. Só estavam no meio da multidão que seguia a Jesus para ver milagres acontecer em um tempo em que não havia muita coisa acontecendo, não se tinha noticiários. Milagres eram eventos que atraíam multidões, e uma parte da multidão que seguia a Jesus eram de curiosos, apenas para ver milagres, mas para estar em definitivo com Jesus. A segunda classe de pessoas, que era composta, que compunha aquela multidão que seguia a Jesus, era formada pelos interesseiros. Estavam na multidão apenas para receber milagres. 10 foram os leprosos curados, apenas um voltou para agradecer. 9 viram que estavam curados. Para que voltar para agradecer? Não, já estamos curados. Voltar lá para agradecer, isso não nos importa mais. Mas um voltou para agradecer. Eram os interesseiros. Quando recebiam um milagre, abandonavam a Jesus. Quando recebiam um milagre, deixavam de seguir a Jesus. Quando recebiam um milagre, deixavam de andar na multidão que seguia a Jesus. Mas ainda havia a terceira classe de pessoas que, independentemente de receber milagres da parte de Cristo ou não, seguiam-no. Independentemente de Deus abrir os céus ou não, seguiam-no. Independentemente da bênção vir ou chegar, seguiam-no. É mais ou menos o louvor de Delino Marçal: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Era esse tipo de gente que seguia a Jesus. Eram aqueles que seguiam a Jesus porque queriam estar com Jesus. Certa feita, Cristo disse a Pedro, quando 60 pessoas o abandonaram, melhor dizendo, 60 pessoas o abandonaram, Cristo volta-se para os 12 que ficaram e lhes pergunta: quereis também ir com eles? E Pedro então respondeu: para quem iremos nós? Para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Outra vez, Pedro falou a Cristo: deixamos tudo para te seguir. Te seguimos, não importa milagre que aconteça, não importa se minha sogra seja curada, como a sogra de Pedro foi curada. Mas o importante é a tua presença, é a tua palavra, é aquilo que falas para conosco. O importante é aquilo que sentimos, é a paz, é a comunhão com Deus, é a intimidade com Deus que nos faz estar com o Senhor. Eram dias em que pessoas que diziam líderes se levantavam. Esse versículo que Jesus fala para a multidão que o ouvia, o contexto vai dizer e nos revelar que a multidão pediu um sinal para Jesus. E nesses dias que a multidão pediu um sinal para Jesus, eram dias em que pessoas, se dizendo líderes, se levantavam como liderança em Israel. Seja ela religiosa, política, se levantavam como líderes em Israel. E muitos pediam algum sinal a este líder para que se confirmasse a sua liderança. Mas o versículo 29 nos revela que pediram um sinal para Jesus. Mas Jesus era líder nato. Ele era o mestre, ele era o Messias prometido no Antigo Testamento. Ele não precisava de confirmar diante de ninguém a sua messianidade. Os sinais que ele manifestava no meio das multidões diziam que ele era o Messias prometido. Se você crer, Deus é Deus. Se você não crer, Ele continua sendo Deus. Se você crer, Ele pode te abençoar. E se você não crer, meu filho, a bênção fica retida. Mas a bênção está com Ele para abençoar aquele que crê, espera e aguarda na promessa dele. No versículo 30, ele afirma que assim como Jonas foi sinal para os habitantes de Nínive, ele era sinal para aquela geração incrédula e má. Mas no meio daquela geração, ele era o sinal para aquela geração. E mais, ele disse que no dia do juízo final, aqueles moradores de Nínive que se converteram na pregação de Jonas
seriam juízes desta geração perversa e má, que era a geração do tempo de Jesus, e os condenaria. E conclui dizendo: aqui está quem é maior que Jonas. Ele é o maior. Na igreja, aleluia, no céu, terra, mar, em nenhum lugar existe alguém maior do que ele. Ele é o maior. Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o meu e o teu dono. Ele conhece a minha e a tua necessidade. E na nossa necessidade ele age. Ele fala muitas vezes, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, porque ele conhece a nossa necessidade. Ele sabe até quantos fios de cabelo há na tua cabeça. Fica tranquilo, dos teus ele cuida. Da tua necessidade ele supre e não deixará que o inferno, a luta, a provação, o deserto venha te engolir, porque você é filho dele e filho com promessa para a glória de Jesus. O versículo fala de arrependimento. Os ninivitas eram maus. Por causa dessa maldade contumaz, essa maldade diária, Jonas se recusou a pregar-lhes o arrependimento. Jonas, no Antigo Testamento, mas encontrou o vento de um grande peixe no caminho para Tarsis. E lá esteve durante 3 dias, até que o grande peixe vomitou em Nínive, na praia de Nínive. Só bastou um dia de pregação para Jonas. E uma simples mensagem, não mensagem robusta, rebuscada, teológica, em gregos, no hebraico, não. Mensagem simples. O povo se converteu, porque não era Jonas que faria o milagre, que faria o povo aceitar a ele, mas era o próprio Deus que colocou a mensagem na boca de Jonas e converteria aquela geração de Nínive. E a geração converteu, desde o menor até o maior, desde o serviçal, o escravo, até o rei, o palácio. Todos converteram diante da pregação de Jonas. E no último dia de Jesus, eles se levantaram como juízes para condenar aquela geração má. Se arrepender, tem céu. Se não houver arrependimento, o inferno é certo. Não há 2 caminhos, não há mais 2 caminhos. Ou é céu ou é inferno. Ou é arrependimento, ou é a continuidade de uma vida, uma vida de padrões fora da palavra de Deus. Só há uma alternativa para nós, irmãos, se queremos nos progredir em Deus. O Cristo que servimos não é apenas o Cristo dos milagres, no carro novo, carro zero, na casa nova, no emprego, na multinacional. Não. Há aqueles que pensam que Jesus veste vermelho, tem barba branca e vem só no dia do Natal. Mas o Jesus do Evangelho que pregamos, ele é muito mais do que simplesmente o Deus que faz. Ele é o Deus que é, Pai amoroso, Emmanuel, Deus conosco, Deus dos dons e das experiências espirituais. E o que ele quer contigo é comunhão, é experiência te dar, é te levar a um outro nível e patamar de experiência espiritual para com ele. É o que ele quer primeiro para a tua vida, mas ele conhece as tuas necessidades. Se pede carro, mas não pede dons. Se pede casa própria, mas não pede ministérios. Pode pedir casa? Pode. Pode pedir carro zero? Também pode. Mas Deus tem dons para te dar. Tem céus para descortinar. Céu é muito mais carro zero. Céu é muito mais casa nova. Céu é dons e ministério. Céus é intimidade, comunhão com Deus. Deus quer intimidade para contigo. Não adianta ir para Tarsis. Se for para Nínive, aonde Deus te lapidará, de Deus te forjará, fará de ti um vaso novo e te usará com poder. Arrependimento leva a avivamento. Deus quer avivar a tua vida. Deus quer avivar o teu lar. Deus quer avivar a tua casa. Ele quer te usar. É material. Aquieta teu coração. Tranquilize-se nele. Dos teus cuido eu, diz Deus. Mire os céus e ganhe a terra. Mire a terra e não ganhe nada. Deus quer te encher de bens materiais, sim, mas em primeiro lugar, as espirituais. Faça por onde e ele te ajudará. Arrependimento leva a avivamento.